E agora vamos dar um pulinho até, enfim, à Olha, selva de Manaus portuguesa, no exatamente, fundo. é um cenário que dava para aquele programa que havia há uns tempos que era o Survivor também, não é? Se Precisamente. passa por Amazónia também deve dar Que para nunca esses. ninguém sabe muito bem onde é que é filmado. Exatamente, podia ser em Bercianos. Quem sabe, quem sabe. Pois é, há uma aldeia portuguesa no coração da área protegida de Ponte de Lima, chama-se a aldeia de Bertiandos, que está neste momento a simular a selva de Manaus, no noroeste brasileiro, e um estaleiro clandestino que construiu um submarino artesanal de 21 metros de comprimento e 1 tonelada de peso para transportar 3 toneladas de droga da América do Sul para a Europa. Esta história é real e é a história que está a servir de fundamento então a uma série chamada Operação Maré Negra e que vai estrear em junho de 2022, portanto em junho do próximo ano, uma coprodução luso-espanhola, a primeira para a Amazon Prime, entre Portugal e Espanha, e a aldeia de Bertiandos encantou então o realizador espanhol desta série, Óscar Santos, pelas zonas planas ideais para as perseguições automóveis e pela vegetação frondosa. Eu não sei se o nosso convidado sabe muito de perseguições automóveis, mas tenho a certeza que ele sabe de vegetação frondosa, porque ele é engenheiro, é responsável pela área protegida das Lagoas de Bertianos e está neste momento connosco em direto aqui nas 3 da manhã. Bom dia, Gonçalo Rodrigues. Olá, Viva, muito bom dia. Bom dia, bom dia. Gonçalo, estamos aqui muito curiosas para perceber como é que Bertiandos se transformou na Amazónia. Antes de mais, quero perguntar-lhe se neste momento, e se isto está a acontecer neste momento, a equipa de filmagens ainda está em Bertiandos? A equipa de filmagem esteve em Bertianos até ao final do mês, portanto essas eram as indicações que nós tínhamos e de facto foi ali um movimento diferente daquele que é o habitual numa área de paisagem protegida, mas tudo obviamente controlado para que o impacto fosse o menor possível. E a perguntar também se foi uma coisa discreta, ou seja, eles estavam lá na vida deles a fazer as suas filmagens, ou se isso mexeu muito com a vida da aldeia? É sim, em primeiro lugar, deixe-me só aqui fazer uma pequena correção, porque a área protegida de Ponte Lima, obviamente que não apanha só a freguesia de Bertianos, e a área protegida de Ponte Lima é designada por Lagoas de Bertianos e São Pedro de Arcos, porque precisamente existem duas grandes lagoas, uma mais próxima de Bertianos e a maior situada na freguesia de São Pedro de Arcos. Muito bem. Depois, quanto à questão que me colocou, é sim, naturalmente que foi um período diferente até para os milhares de visitantes que nós temos anualmente na área de paisagem protegida, e como foi uma filmagem feita há pouquíssimo tempo, ainda no decorrer do mês de agosto, eu faço uma pequena ideia do que é que as pessoas que iam à espera de encontrar um espaço natural, não é? Para fazerem as suas caminhadas e ao contemplarem a natureza, viram e devem ter ficado surpresos, só claro, a organização de tudo tratou para que as pessoas não fossem colocadas em risco e que soubessem o que é que se estava a passar. Eu estou também surpresa porque ao mesmo tempo que falamos estou aqui a pesquisar na internet imagens das Lagoas de Bertianos e são impressionantes e não sabia que isto existia em Portugal, portanto o filme já serviu pelo menos para isso. Vamos ver depois se o filme é bom, a série neste caso se é boa ou não, mas para isto já serviu e acredito que vai motivar muita gente também a visitar. O que eu lhe queria perguntar, Gonçalo, é que semelhanças é que tem afinal com a Amazónia? Porque nós imaginamos a Amazónia como uma coisa muito exótica e muito diferente da paisagem que nós temos em Portugal, sim. Exatamente. E até a flora. Exatamente. Nós, quando eu falava ontem com a colega, a agendar precisamente esta entrevista, foi uma das coisas que lhe transmiti, é que foi curioso porque já há vários anos atrás nós chamávamos precisamente, e vários visitantes chamavam a Amazónia de Portugal, àquela zona úmida, que é uma zona úmida de importância internacional, e que tem vários habitats de zonas úmidas, desde logo as lagoas. E depois, em virtude do regime de pluviometria, acaba por sofrer ali grandes flutuações, principalmente no inverno, aquilo que torna-se mesmo uma Amazónia, porque quem conhece vê tudo alagado, vê copas das árvores acima da água, abaixo da água, não é? Algumas acima da água, portanto, e forma mesmo aquela imagem, ainda que micro, e claro que não estamos a falar da Amazónia, estamos a falar das Lagoas de São Pedro de Arcos, mas no fundo que é algo que em Portugal se poderá dizer que existe uma Amazónia é precisamente nas Lagoas de Bertianos e São Pedro de Arcos. É verdade, e ficamos de facto muito surpreendidos porque achamos que já não há segredo nenhum por descobrir, mas ainda há uma série deles. Eu às vezes fico um bocadinho zangada quando vejo assim naquelas capas das revistas 10 sítios secretos para descobrir. Mesmos, não é? Uma pessoa depois fica um bocadinho zangada porque bola, vão estragar os sítios. Gonçalo, teme que isso possa acontecer aqui com estas lagoas, que de repente isto se torna aqui um motivo de atenção, ou pelo contrário isso até lhe traz alguma satisfação?
É assim, nós, numa fase inicial, logicamente, tudo aquilo que fosse publicidade, não é? E divulgação, nós ficávamos todos animados. Mas já chegou a uma altura em que nós próprios percebemos que as pessoas acorrem muito ao espaço. Nós temos uma média de 100 mil visitantes por ano, logicamente mais concentrados na altura da época alta, claro. E que já nos motivaram a ter alguma preocupação com a pressão exercida sobre o espaço. É por isso que existe um conjunto de informações, que temos local para recepção dos visitantes, para que de alguma forma se possa ordenar a própria visita em si, e salvaguardar aquilo que são pelo menos as zonas mais sensíveis da área protegida. Sendo certo que quando se implementou os percursos pedestres, acabaram por ser implementados por forma a que o contacto não fosse tão direto. Portanto, nós temos cerca de 2,1 km de passadiço, porque tratando-se de uma zona úmida para visitar durante todo o ano. Exato, precisa dessa elevação. Obviamente, em passadiço, portanto, vamos a passar em passadiço sobre a água. Há alturas do ano em que o próprio passadiço está coberto para a água, quando vêm as cheias, não é? E é uma situação que, de facto, não sendo muito preocupante, já nos levou a dar algumas indicações no sentido das pessoas perceberem que estão a visitar um espaço diferente, um espaço que tem que ter algum controle, precisamente para que a pressão não seja de modo demasiada, a perturbar o sossego daquele... Para preservar a zona. Gonçalo, para terminar muito rapidamente, quando visitamos esta zona, estas lagoas, o que é que podemos fazer? Podemos tomar banho? Não? O que é que sugere? Ok. Vês, não tenho ideias. Pronto, estás a ver, já tinha aqui uma... Não é? São mesmo habitats naturais, apesar de lá chegarem muitos visitantes com toalha às costas, não é? Mas e não depois pode. nós dizemos, não, estas lagoas são efetivamente lagoas para a biodiversidade, portanto são áreas, no fundo, para as pessoas perceberem melhor, são tipo áreas pantanosas, não é? Portanto, e a água não Faz é lembrar para, até o Pantanal, que era outra produção brasileira. Não é para tomar banho. Não é Agora, para tomar banho. Muitas pessoas arriscam, nós também já colocámos informação, se bem que há zonas de lazer fluvial nas imediações da área protegida, que é atravessada pelo restaurante. Há sempre quem gosta de ignorar uma placa, não é? Isto sabemos sempre que... Mas é uma água cristalina, daquela tipo de garrafa mesmo. Pois é, dá vontade de mergulhar. Podem banhar num rio que atravessa a área protegida, não na área protegida, mas imediatamente fora desta. Muito bem. Gonçalo, muito obrigada por ter estado connosco aqui em direto nas 3 da manhã. Estivemos à conversa com Gonçalo Rodrigues, engenheiro e responsável pela área protegida das Lagoas, que aprendemos, Gonçalo, de Bertianos e... São Pedro de Arcos. Muito bem, São Pedro de Arcos. Já não esquecemos sim, mais. Que vai então, serviu então de cenário para uma série luso-espanhola chamada Operação Maré Negra. Vai estrear em junho de 2022 e esta zona serviu então, fez-se passar com toda a boa intenção, obviamente, pela selva de Manaus. Obrigada, Gonçalo. Bom dia. Obrigado. Obrigada.